Muito bom dia! Estamos chegando, que coisa boa! Segunda-feira, abrindo a nossa manhã, começando essa semana com o pé direito, com muita energia, com muito sorriso. Ontem mesmo coloquei no Twitter, agora vou dormir, que amanhã é segunda-feira e já recarreguei as baterias. E você, recarregou as baterias no final de semana? Deu para descansar? Ou melhor que isso, você se cansou, mas cansou de coisa boa? Aí também vale, né? Mas o que importa é que a gente tem que começar a segunda-feira com bom humor, com o pé direito, para cumprir tudo que a gente precisa e que a gente quer. Então, tenho certeza que na companhia do Você Bonita você vai conseguir isso e muito mais. O nosso programa, como sempre, traz informação e conteúdo e hoje está muito legal, super especial. A gente vai falar no segundo bloco sobre uma maquiagem para rejuvenescer. Presta atenção, quando a gente pensa numa maquiagem com um olhar visagista, tem algumas novidades e alguns truques. Por isso hoje a gente vai fazer dois momentos. A gente vai começar com o antes e o depois. Já temos a imagem da nossa convidada, da modelo, sem maquiagem, ao natural, como ela chegou aqui na TV. Aí, depois da maquiagem para rejuvenescer, a gente vai ver a diferença. Então, aproveite, porque todas as dicas e todos os truques você vai aprender aqui hoje com o nosso convidado, que ele é maquiador e visagista, então tem muita coisa boa. Agora, para abrir o programa, a gente sempre pensa numa pauta informativa e que tem a ver com o nosso dia a dia. Todas as mulheres, eu acredito que com raríssimas exceções, fazem as unhas. Só que a gente comete muitos erros quando a gente vai fazer a unha. Ou porque desconhecemos a maneira correta, ou porque muitas vezes a gente não liga. E aí a gente não sabe o que aquele errinho pode causar de prejuízo para o nosso corpo, para a nossa saúde. Então o assunto agora é saúde das unhas, mas serve para homens e mulheres. Os homens também que precisam muitas vezes não fazer as unhas, mas deixar as unhas com aquela limpeza, que frequentam o salão, que também é super importante, precisam também estar atentos aí nesse papo, porque muitos erros são cometidos e a gente vai saber todos agora com a minha convidada que já chegou, é a Sueli Munekata, especialista em unhas. Seja bem-vinda, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Prazer em recebê-la. O assunto é muito legal, interessantíssimo. Então eu queria começar o nosso papo dizendo o seguinte: que erros, quais são os maiores erros cometidos na hora desse procedimento? De ir lá fazer a unha, já está tudo bem, sai com a unha bonita, pintada e tal, mas muitas vezes esse erro pode ser prejudicial e a gente nem consegue enxergar, não é verdade? É um problema que nós estamos tendo aqui no Brasil, são as espátulas de unhas afiadas. Então o que está acontecendo? As espátulas estão cortando as camadas da unha e todo mundo está com a unha fraca, a unha estriada, a unha lascando. Verdade, estou passando por isso. Já tem um tempinho. É por causa disso, então? É por causa disso. Que a unha começa às vezes a escamar, começa a ser aquela pelinha. Olha que interessante. Você trouxe a espátula para a gente ver, né? Então vamos começar falando da espátula. Ó, primeira informação importante. A espátula, ela tem os dois ladinhos que são diferentes. Isso. Qual a maneira correta de utilizar, já que a gente não pode afiar a espátula? A gente não pode afiar a espátula e a gente só levanta aqui a cutícula. Certo. A gente não pode ficar raspando a espátula em cima da unha e nem pressionando. Verdade, às vezes fica até meio Fica roxinho, com umas lombadinhas, fica machucado. Porque essa área aqui da unha, ela é muito mole, né? Ela é muito úmida, então qualquer pressão vai marcar, às vezes permanentemente, né? E também se você abrir essa área da cutícula, você fica sujeito a um monte de infecções, a bactérias, porque a cutícula está aqui para proteger a nossa unha e a nossa saúde. De empurrar a cutícula, isso também pode ser prejudicial, aquela empurradinha na cutícula, sem retirá-la? Sim, excessiva. Está errado. É errado. É errado e também prejudicial. Entendi. Porque você vai abrir essa área e você vai estar sujeito a muita infecção, a muitas bactérias. Como a gente faz para... Bom, então duas perguntas. Como fazemos para saber se essa espátula não está afiada e por que as pessoas afiam a espátula se é tão prejudicial? As manicures têm afiado as espátulas para ganhar tempo. Porque elas não têm tempo de esperar que a cutícula fique umedecida. Então elas começaram a afiar
O Brasil é o único país do mundo onde eu encontrei uma espátula afiada. Então, elas afiam para poder soltar a cutícula com mais facilidade. Olha, gente. Só que aí elas acabam cortando as camadas da unha e isso enfraquece. E trazendo um monte de problemas. Nossa, que interessante. Então, você acha que o ideal é cada um ter a sua espátula, assim como a gente tem o estojinho, tem o alicate, a espátula também é legal? O ideal é que a gente verifique antes de fazer um serviço o material que está sendo usado. Certo. Né? Então, se a espátula não está afiada, se estiver afiada, pedir para trocar o material, né? Porque as pessoas acham que o maior problema de fazer a unha é o alicate. E não é, porque o alicate só vai cortar aquilo que está solto. Aquilo que já está em excesso. Sim. Para deixar a unha mais limpinha e também mais bonita, né? É uma finalização. Certo, então o problema está na espátula. O problema é a espátula. E o outro lado da espátula, ele pode ser utilizado de alguma maneira também? Esse outro lado não tem tanto perigo, não tem tanto problema, mas normalmente é para tirar o excesso, alguma coisa, uma sujidade assim embaixo da unha. Mas esse outro lado não é problemático, mas esta parte curva que empurra e solta a cutícula, essa está sendo usada de maneira incorreta. Esse hábito de afiar a espátula é terrível. Terrível e totalmente errado. Está acabando com a saúde das unhas. Né, olha que bacana, essa informação é muito, muito, muito nova para mim, porque a gente já falou sobre tirar de repente aquele excesso de cutícula e ficar um bifinho, isso também é muito prejudicial. Mas nunca tínhamos tocado nesse assunto da espátula, que está presente em todo momento que a gente está fazendo a unha. Todo dia. Não existe nenhuma hora, nenhum momento que você vai fazer a unha em que essa espátula não esteja presente. Então, a dica foi muito legal. Depois eu vou pedir para os meninos frisarem de novo só a pontinha, para a gente falar mais uma vez. Ó, tem que tomar cuidado com a pontinha dessa espátula. Olha lá. Viu? Ó, é essa espátulazinha. Agora, vamos falar um pouquinho só da lixa. Que a lixa também pode ser um problema, não é verdade? A lixa também pode ser um problema. Você trouxe hoje um exemplo, que é essa lixa um pouquinho mais grossa, mas serve para qualquer lixa. Serve. Essa daqui é mais grossa, é maior, dá para visualizar melhor. Então, a pressão que é feita aqui na unha para lixar, balança a matriz da unha. Você sente ela movimentar, né? E nesse movimento, muitas vezes, você marca a matriz. Então, as unhas começam a estriar. Gente! E a pressão excessiva também, a unha é feita de camadas. Com a pressão excessiva, é como se você abrisse um folhado. Tá. A unha começa a lascar e levantar. Olha, que interessante. Então, qual é a maneira correta de lixar as unhas para não acontecer esse tipo de problema? Com delicadeza, devagar, sem pressionar e de preferência para um lado só. A gente para preservar dois esse folhadinho coladinho que é a nossa unha. Então, para um lado só, manter o movimento. Para um lado só, sem fazer pressão. Olha, bom, vamos aproveitar e mostrar as mãos da Sueli, porque a gente está falando aqui de unhas, de saúde das unhas, e eu acho muito importante quando a nossa convidada diz com tanta clareza e com tanto conhecimento e mostra e prova, porque tem uma mão impecável e unhas impecáveis. Então, isso é super importante, Sueli. Obrigada. Bem, a lixa também deve ser única? Precisa. Porque utilizar que todo mundo utiliza também é um problema. É um problema. Então, a lixa também precisa ser descartável, todo o material tem que estar esterilizado. Né? O que não puder ser esterilizado, precisa ser descartável. Perfeito. Né? As mãos devem ser lavadas antes de fazer também qualquer serviço de manicuração. Porque e muitas às vezes a gente nem se preocupa com isso. A pessoa desinfeta, que é a nossa unha, joga alguma coisinha, mas a bactéria está aqui. Então, um hábito muito comum fora do Brasil e que é muito simples também, é lavar as mãos antes de sentar para fazer a manicuração. E olha, fica uma dica, inclusive, para quem trabalha em salão, que está assistindo o nosso programa. Eu recebo muitos e-mails, né, de quem tem aí salão de cabeleireiros, manicures, que mandam e-mails também dizendo que deixam ligadinhos lá para os clientes assistirem. Fico muito feliz e espero que as dicas também estejam ajudando. Às vezes,
não é por algum problema, é uma falta de orientação. Uma falta de E a falta de orientação pode causar aí os problemas indesejáveis. Mas quero te agradecer. Obrigada por ter vindo, não só ilustrou, como também fez a gente parar para pensar que uma coisa tão trivial, que a gente está acostumada aí a fazer sempre... Que passa desapercebido. Passa desapercebido mesmo, Sueli. Obrigada por ter vindo. Eu Queria que você deixasse o seu contato para quem quiser ir lá experimentar e ficar com as mãos belíssimas, iguais às suas. Nós estamos na Liberdade, na Praça Carlos Gomes, 182. E para ter contato conosco, é só entrar no nosso site, é www.empóriodasunhas.com.br. Perfeito. Obrigada, te espero numa próxima oportunidade para a gente conversar mais sobre isso. Eu que agradeço. E agora vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, mas é muito rápido. Na volta, vamos aprender truques de maquiagem para rejuvenescer. Esse não dá para perder, são só 2 minutinhos.